Olá, amigos e amigas da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Estamos dando início a mais um programa AFIPESP na TV, que é apresentado na rede de TVs comunitárias. O AFIPESP na TV traz em sua grade de programação reportagens especiais, entrevistas, dicas culinárias extraídas das receitas apresentadas em nossas unidades de lazer e muitas outras atrações. Fiquem conosco que dentro de instantes nós vamos trazer os nossos convidados de hoje. Até já. Olá, servidores públicos e demais telespectadores. Nosso lembrete de hoje é direcionado aos servidores públicos aposentados ou pensionistas. De acordo com a portaria São Paulo Previdência, número 395, de 23 de novembro de 2016, todos os pensionistas e aposentados civis e militares devem manter seu cadastro atualizado para continuar recebendo os benefícios proventos. O recadastramento deve ser efetuado obrigatoriamente pelo próprio pensionista e aposentado civil e militar anualmente, no mês do seu aniversário, em qualquer agência do Banco do Brasil. Curatelados, tutelados e menores sob guarda devem ser recadastrados pelos respectivos curadores, tutores ou guardiões. Os inativos da Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça Militar, Tribunal de Contas, universidades e Ministério Público devem se recadastrar no Departamento de Recursos Humanos da sua secretaria de origem. Anote os documentos que você precisa para se recadastrar. Documento oficial de identificação com foto, Registro Geral RG, Registro Nacional de Estrangeiro RNE, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho e Previdência Social, passaporte, carteira de reservista ou carteira de identificação funcional, carteira de identificação de entidade de classe, comprovante de inscrição no CPF-MF, comprovante de residência atualizado com validade máxima de 90 dias. No ato do recadastramento deve ser indicado o nome e telefone de uma pessoa responsável para qualquer eventualidade. Os pensionistas devem ainda preencher declaração de Estado Civil e União Estável. No caso do representante legal efetuar o recadastramento de menores incapazes, deve também preencher o termo de responsabilidade, documento no qual se compromete a comunicar à São Paulo Previdência o óbito ou emancipação do representado, dentro do prazo de 30 dias da ocorrência do fato, sob pena de incursão nas sanções civis e criminais cabíveis. O recadastramento dos inativos e pensionistas civis e militares que fazem aniversário após o mês da concessão do benefício deve ser realizado ainda no ano da concessão, para que não tenham o benefício suspenso. Se você é aposentado ou pensionista do serviço público, fique atento. Não tenha seu benefício suspenso por falta de recadastramento. Até breve! Estamos em nossos estúdios com dois líderes dos servidores públicos estaduais. Eu me refiro ao presidente do Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo, Dr. Alfredo Maranca, que tem protagonizado uma verdadeira luta em defesa da aposentadoria, ou seja, do regime previdenciário dos servidores públicos. É uma alegria em poder recebê-lo, doutor Alfredo Maranca, que está na linha de frente, viu? É um prazer. A alegria é toda minha de estar aqui, um prazer enorme. E do outro lado, o doutor Antônio Arnosti. Doutor Antônio Arnosti é o diretor econômico da Associação dos Funcionários Públicos, ele é conselheiro vitalício de nossa entidade e também agente fiscal de rendas. Então, hoje nós estamos aqui para bater firme na reforma da Previdência. Doutor Alfredo, o tema de hoje, ultimamente bastante debatido, será sobre a reforma da Previdência. Porém, vamos conhecer uma posição diferente que vem sendo defendida pelo Sinafresp, especificamente pelo Dr. Alfredo Maranca, que é a campanha Meus Direitos, Minha Propriedade. O que vem ser esse slogan? Exatamente. A ideia é que nós comecemos a defender os
direitos dos trabalhadores de uma maneira mais aguerrida, mais concreta. No ano passado, a gente teve a PEC dos gastos. A PEC dos gastos inverte todos os valores da Constituição. Ela diz o seguinte, ela fala que todo investimento público na saúde, na educação, tem que ser limitado, tem um limite para ele. O que não tem limite? O pagamento de juros aos bancos. As dívidas do Estado, elas têm que ser respeitadas acima de qualquer valor constitucional. É isso que diz a PEC dos gastos. Agora, o governo tem uma dívida com os trabalhadores, que pagaram a Previdência esse tempo todo. E essa dívida pode ser revista a qualquer tempo. Eles podem fazer uma mudança na Constituição e falar, sabe aquele dinheiro que a gente devia para vocês, que estava combinado que vocês iam pagar 20 anos e depois teriam um certo direito? Então vai ser diferente agora, vão ficar mais 30 pagando e aquele direito que você tinha não tem mais. Então, a ideia dessa PEC que nós estamos defendendo, uma PEC de iniciativa popular, é que nós lutemos para que o direito do trabalhador seja respeitado como patrimônio. Quer dizer, se alguma emenda vier tirar um direito patrimonial do trabalhador, o trabalhador tem que ser indenizado. Doutor Alfredo Maranta, explique melhor esse direito do servidor público ou do trabalhador. Eu paguei uma previdência durante 10 anos. O governo fala, aqueles 10 anos que você pagou da Previdência não valem mais. Tudo bem, me devolva o dinheiro. Corrigido, vamos calcular quanto que vale aquele dinheiro hoje, como se eu tivesse depositado uma cadeira de poupança e você tem que devolver. Fala, o governo não tem dinheiro. Então, haja da mesma maneira que está agindo com os bancos. Quando o governo deve para os bancos, não tem dinheiro, tem que vender alguma coisa. Tem que arrumar o dinheiro de onde não tem. Quer dizer, o direito do trabalhador tem que ser respeitado da mesma forma como o direito dos bancos é respeitado hoje. Quer dizer que o governo privilegia os bancos em detrimento do trabalhador em geral? Sim, é isso que significa aquele limite dos gastos do ano passado e deixando ilimitado os juros, e esse ano fala, olha, o direito de vocês é diferente. Aqui nós vamos limitar, vamos reduzir o valor que vocês pagaram. É um direito meu, eu paguei por ele. Quer dizer, se eu paguei, eu tenho ou me devolvo o dinheiro, porque não era isso que estava combinado, né? Ou vamos combinar diferente, né? Quer dizer, essa é a ideia. Como é que o senhor avalia essa questão? Primeiramente, doutor Duarte, fico muito honroso com o seu convite para estar aqui participando e de uma maneira muito especial, muito alegre, com a presença do Alfredo Maranta, que é um sindicalista com uma dinâmica completamente diferente do que nós tivemos até hoje lá. Efetivamente, ele tem feito com que a classe dos fiscais de renda do Estado de São Paulo, a qual eu pertenço como aposentado, mas ele tem efetivamente feito trabalhos que fazem com que não só a classe perceba, mas que esse trabalho é percebido fora da classe dos agentes fiscais. Senão seria um encorpamento muito interno. O que eu entendo é que é muito válida essa posição, é muito inteligente, gostaria de dizer, Alfredo, porque o trabalhador, além da previdência, ele tem também o seu salário. E essa PEC da limitação, ela limita de per si o aumento de salário, né? Então nós não tenhamos ilusões com relação ao salário, e menos ainda com relação à previdência. Agora, é um direito conquistado. A maioria de nós, de 200 e tantos milhões de habitantes, somos proprietários de quê? Pares de sapato, um terno, uma roupa, etc. Um casebre, a maioria de casebres, né? Basta vermos a nossa periferia de São Paulo. Então, eu vejo com muito orgulho, realmente, essa posição defendida pelo sindicato, liderado por você, e o doutor Duarte fazendo essa repercussão, que ambos sindicalistas a quem eu tiro o chapéu. Não se usa mais chapéu. Doutor Alfredo, além da questão da adesão das entidades, do apoiamento, é o caso da FIPESP, que está trabalhando, né? O que falta para que se torne essa iniciativa, essa proposta de iniciativa popular, se torne uma realidade? Eu acho que o sindicalismo público ele está se articulando muito.
um sinal disso foi o anúncio do Michel Temer, que os fiscais e os funcionários públicos estaduais e municipais seriam tirados da Previdência. Isso é um sinal que nós precisamos nos articular, porque basta se articular que as maldades diminuem. Quer dizer, é muito importante a articulação que está sendo feita. Então, o que precisa? Eu acho que os sindicatos privados, os sindicatos do regime geral de previdência, eles precisam entrar nessa luta com a gente. Quer dizer, nós não estamos sentindo muito respaldo da parte privada. O sindicalismo brasileiro, ele sofreu muito nos últimos anos, aí, com o impeachment, porque nós tivemos um presidencialismo trabalhista e que sofreu um impeachment que foi triste, né, para o sindicalismo brasileiro. A gente tem que superar isso e voltar às ruas, voltar a trabalhar e voltar a lutar pelos direitos. Quer dizer, nós não podemos deixar só o sindicalismo público prevalecer nessa luta. Essa emenda nossa é para todos os trabalhadores. Os empregados domésticos, os trabalhadores rurais, todos eles têm os mesmos riscos previdenciários, de pagar uma previdência que depois pode... Só que não, você não vai ter esse direito. Quer dizer, nós não podemos deixar isso acontecer. O que nós precisamos é de aliança e união de todos os trabalhadores, públicos e privados. Pelo que a gente tem observado, recentemente o governo, com essa emenda 287, que é altamente prejudicial, que trata da reforma previdenciária totalmente segmentada, primeiro extraem os militares dessa reforma. Agora, mais recentemente, levaram a competência, né, acho que por delegação, dizendo que o Estado tem competência, mas que eu saiba, nunca houve essa competência para você mudar um trecho da Constituição, né? Agora nós temos, então, mais uma exceção, que os federais vão ser cuidados pelo âmbito federal e tem que se salvar os estaduais e municipais. Como é que vocês veem isso aí? Eu vejo a ideia de dividir o funcionalismo público é sempre ruim. Quer dizer, a gente precisa estar unido. E dividir é um passo para a gente perder a luta. Se nós tivermos que nos defender sozinhos sempre, nós nunca vamos conseguir nada. Quer dizer, é importante agora que o funcionalismo público municipal, estadual e todas as entidades privadas estejam do lado das entidades federais, protegendo os direitos dele. Interessa a nós. Não adianta pensar que porque o furo está do outro lado do barco, ele não toca a mim. Quer dizer, o barco afunda todo junto. Quer dizer, o furo do outro lado do barco também é importante para a gente. Eu concordo inteiramente com essa posição colocada pelo Alfredo, porque eu gostaria de ressaltar que o Michel Temer fez um dos lances que mais lhes são gratos, que é coordenar politicamente aquele Congresso. É o que ele fez a vida toda. Sim. Hoje ele está sendo presidente e nós esperamos que ele tenha boas ações ao lado das maldades que está querendo fazer para todos os trabalhadores, né? Mas concordo também que os juros são sempre garantidos para os banqueiros. Por que será? Por que será, não? E a divisão, então, sempre nos enfraquece. Se não fosse isso, ele não tomaria essa posição lá, né? Doutor Maranca, veja, se o governo mudou e jogou para os estados e municípios, isso aqui para nós, estaduais e municipais, vai ser uma luta pior do que já realizamos. E eu acho que o governo federal recuou, de certa forma, por conta da mobilização que nós estamos fazendo. Não é verdade? É verdade, é verdade. Quer dizer, a nota é clara. Quer dizer, mobilize, reclame que parem de bater em vocês. Quer dizer, é a fórmula certa. Quer dizer, se ficar quieto e deixar a coisa acontecer, e principalmente falta de fé.
tendem a acreditar, não vai adiantar, não adianta eu reclamar, tem coisa. O Napoleão Bonaparte dizia isso, que a gente perde mais batalhas por falta de fé do que por falta de sangue, perdendo sangue. Quer dizer, é mais fácil ser derrotado perdendo a fé do que perdendo sangue. E a gente não pode desacreditar do nosso potencial, do nosso poder de mudar a realidade social. Quer dizer, se todas essas reformas a gente pode mudar sim. Agora, a briga que vai haver aqui em São Paulo é terrível, porque o Estado de São Paulo, ele tem dificuldade, sim, de articulação do poder legislativo, judiciário e executivo. A divisão de poderes aqui no Estado de São Paulo, ela não é muito tranquila. Os freios e contrapesos paulistas, eles não são tão bons quanto os federais. Quer dizer, na hora que nós tivermos que brigar aqui, a briga vai ser feia, mas nós vamos brigar e nós estamos aqui para brigar. Bom, já que estamos aqui para brigar, nós vamos fazer uma pausa no nosso programa e convidá-lo já para o próximo programa, em sequência a esse, porque o nosso tempo aqui, lamentavelmente, se esgotou. Eu agradeço a participação de todos no nosso programa e convido para que fiquem assistindo a FIPESP na TV, com suas reportagens especiais, as dicas culinárias das nossas unidades de lazer e, principalmente, aquilo que é mais importante, o calor humano das reportagens que são feitas pela nossa equipe da FIPESP na TV. Muito obrigado e até a próxima semana. A proposta de emenda constitucional 287/2016 está sendo discutida na Câmara Federal e pode, em breve, ser votada. A FIPESP, como as demais entidades que representam os servidores públicos, está em constante atuação nos diversos atos contra o atual texto da reforma, que apresenta uma série de restrições prejudiciais aos trabalhadores da iniciativa privada e para os servidores públicos. O marco desta mobilização foi a reunião de milhares de pessoas no dia 15 de março, em todas as capitais, organizado pelas principais centrais de trabalhadores, com atividades de greves de vários setores. Confira o ato na Avenida Paulista, que foi acompanhado pelo programa FIPESP na TV, com a primeira vice-presidente da associação, Thaís Helena Costa. A FIPESP está aqui na Paulista acompanhando a manifestação das centrais sindicais de todas as entidades representativas de trabalhadores, sejam da iniciativa privada, servidores públicos, todos gritando não à reforma da Previdência. PEC 287. Vamos acompanhar? Tem muita gente que veio pelos chamados nas suas cidades, pela internet. A primeira vice-presidente, Thaís Helena Costa, explica alguns pontos da reforma que merecem reflexão. Essa representação sindical, associativa, as centrais, elas estão todas hoje reunidas, independentemente de categorias profissionais, da esfera ser pública ou privada, como eu já disse, mas elas estão reunidas porque a reforma da Previdência afeta prejudicialmente a todos. Para você ter uma ideia, a pessoa tem que trabalhar 49 anos, ou melhor, tem que contribuir por 49 anos sem perder um mês. Então vamos fazer uma conta? Você tem 16 anos e começa a trabalhar. Aí você não pode deixar de contribuir durante nenhum mês. Não pode deixar. Ao final de 49 anos, você terá 65 anos. Aí você vai se aposentar com o que hoje equivaleria ao teto da Previdência Geral, que é de R$5.000 e um pouquinho mais. Aí nós vamos viver bem. Pode imaginar? Com R$5.000 e aos 65 anos, nós vamos viajar, comer bem, nos vestir bem, comprar remédios, nós vamos ter uma vida maravilhosa. Isto para não dizer das diferenças regionais. O homem daqui é uma coisa, do sul, do sudeste. O homem do norte e do nordeste é outra saúde, é outra realidade. Será que ele chega aos 65 anos trabalhando sem descumprir um mês com a Previdência Social? Doutores em economia, auditores, especialistas estão publicando trabalhos contrários aos dados apresentados pelo governo federal.
O Sindifisco reuniu em São Paulo, no dia 20 de março, várias lideranças em um seminário, sendo a FEPESP representada por Edna Pedroso de Moraes, Renato Del Moura, Elza Barbosa da Silva e Letícia Gilbert Andrade de Mello. Acompanhe a explicação da professora doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Denise Lobato Gentil, sobre os erros de dados do governo federal. Me expliquem, então, por que é que a despesa com idosos em relação ao PIB, a despesa com aposentadorias em relação ao PIB, explode. Por que explode? No mínimo, se a gente tem um mínimo de lógica, o que a gente diria? Que ela deveria ficar estável, né? Já que as duas têm a mesma tendência, declinante. Então, elas teriam que ficar uma relação estável, gasto com aposentadoria em relação ao PIB. Então, por que explode? Aí nós vamos tentar descobrir por que o governo previa uma explosão, já que o próprio modelo dele diz que o PIB cai, e ele não diz, mas está lá, a taxa, porque está na estatística do IBGE, podia estar no modelo, né? A taxa de crescimento é decrescente, certo? Então tá. E aí o que acontece? Nós descobrimos que o gasto com aposentadorias em relação ao PIB explodia, porque a correção que o governo fazia do salário mínimo era maior do que o INPC e maior do que o PIB. Eu queria que o governo pagasse isso no futuro, né? Que tal pagar isso no futuro? Pois bem, o governo calculou uma regra de correção do salário mínimo que nós nunca tivemos. Qual é a nossa regra atual? O INPC do ano anterior e o PIB de 2 anos antes. Não é essa a nossa regra? Pois é, mas o governo faz. Está ali a tabela, essa tabela 5.1 é do governo. Olhem, por favor, o reajuste do salário mínimo, se vocês conseguirem enxergar. É 6% direto, 6,09, pá! Olha só, 6. Só que o PIB aqui desse lado, o PIB está crescendo 1,17, 1,11, certo? E o INPC está crescendo 3,5 o tempo todo. E o salário mínimo crescendo 6%. Então, ele está crescendo acima da soma do INPC mais o PIB. O que faz com que o gasto, com todos os benefícios vinculados ao salário mínimo, explodam. E, portanto, nós temos uma previsão de explosão dos gastos em 2060, mesmo que a taxa de crescimento do PIB e a taxa de crescimento da população idosa sejam decrescentes. As mobilizações das entidades provocaram, nos rumos da reforma da Previdência ainda em março, o governo federal anunciou que os servidores públicos estaduais e municipais ficarão fora da reforma federal. Dessa forma, os governadores e prefeitos deverão definir as mudanças das regras previdenciárias da categoria. A AFEPESP participa e apoia as iniciativas dos estudiosos e das lideranças contra o texto principal da reforma. Mesmo com a possibilidade de reformas diferentes, a entidade vai continuar a acompanhar, porque é uma associação que atende todos os servidores sem distinção de poder. Finalizamos com o recado da primeira vice-presidente da entidade, Thaís Helena Costa, que pede a mobilização permanente. Com o que a FEPESP lhe mostrou hoje, eu tenho certeza que você vai estar atento à reforma da Previdência. Acompanhe de perto, conheça, defenda os seus direitos. Se você precisar de mais informações, consulte o nosso site, que está aparecendo aí no seu vídeo. Nós podemos lhe dar material, informações, podemos conversar e você tem que acompanhar o nosso programa. A FIPESP na TV vai colocando você a par de tudo. Atenção, associados e dependentes. A Coordenadoria de Esportes promove atividades regulares na capital, objetivando a promoção da qualidade de vida. Anote os próximos eventos. Circuito de Caminhadas da Zona Leste, dia 8 de abril no Parque do Piqueri. Para fazer sua inscrição, doe uma caixa de bombons que pode ser entregue na Coordenadoria de Esportes ou no dia do evento. As doações serão destinadas a instituições assistenciais. Para acompanhar a programação da Coordenadoria de Esportes, acesse o site www.afepesp.org.br, menu Esportes, ou envie seu e-mail para esportes@afepesp.org.br. Os telefones de atendimento da Coordenadoria são 11 3293 9551, 3293 9952
ou 3293-9555. Aproveite o calendário de ações esportivas da Coordenadoria, que também oferece várias atividades na sede. Até breve! Olá, amigos da FEPESP e público em geral. Nossa dica culinária da semana vem da unidade AFEPESP Poços de Caldas, que fica no estado de Minas Gerais, onde a AFEPESP tem mais 2 unidades, Areado e Moinho Velho, em Monte Verde. Vamos mostrar para você como é feito o verdadeiro tutu de feijão de Minas Gerais. Anote os ingredientes. 300 gramas de feijão carioca, 3 cebolas médias picadas, 1 dente de alho espremido, 3 colheres de sopa de óleo de soja, 100 gramas de bacon picados em cubinhos, 100 gramas de linguiça calabresa picada, sal a gosto, 1 quilo de farinha de milho, 2 ovos cozidos, cheiro verde a gosto. Para fazer o tutu de feijão, você não vai ter muito trabalho. O segredo do sabor está na quantidade dos ingredientes e no tempo gasto para a mistura ficar homogênea. Vamos acompanhar o passo a passo com o chefe de cozinha do restaurante da sede, Marcelo Bueno, que é especialista em produzir deliciosas iguarias mineiras. Cozinhe o feijão até ficar bem macio. Depois mexa até formar uma mistura e reserve. Em outra panela, aqueça o óleo e frite o alho, o bacon, a cebola e a calabresa. Em seguida, acrescente o feijão e sal. Aos poucos, incorpore a farinha de milho para chegar ao ponto certo, sempre mexendo em fogo brando. Para servir, cubra o tutu de feijão com ovos cozidos e cheiro verde picado. A receita de tutu de feijão pode ser um acompanhamento de diversas receitas de carne, especialmente as assadas. É uma tradicional receita mineira muito elogiada pelos associados que frequentam a unidade de Poços de Caldas. Se você ainda não conhece a unidade, confira algumas imagens que selecionamos para você. Obrigada por sua audiência e até breve!